o que quer dizer firmeza doutrinária. Então, a primeira coisa que eu queria dividir com você é o que doutrina não é. Amém? E doutrina não é um sistema de crenças que tem na minha igreja para poder ditar as regras. Isso não é doutrina. Então, o que as pessoas entendem de doutrina? Quando você vira para uma pessoa e fala assim, qual que é a doutrina de sua igreja? Alguém já te perguntou assim, qual que é a doutrina que tem lá? Normalmente, quando as pessoas fazem essas perguntas, elas querem saber qual que é o uso e costume. Eles querem saber se lá pode usar calça. Em resumo, é isso que eles estão te perguntando. Lá na sua igreja usa brinco? Pode cortar o cabelo? É isso. Só que doutrina não é uso e costume. Doutrina não tem nada a ver com isso. Esse sistema de regras que as pessoas fazem e colocam nas outras igrejas, eu, Márcia, costumo dizer que é um sistema de contenção. Sabe quando você vai falando com a pessoa, e depois ela para de escutar e você precisa de uma medida mais drástica, tipo um castigo? É assim, esses são os usos e costumes. É uma maneira de imputar para você fazer uma coisa que só quando eu te disse para fazer, você não fez. Então, agora a regra é essa, vai fazer, já que você não sabe obedecer. Mas sabe que a gente precisa olhar para a palavra e perceber e descobrir o que Deus deseja que façamos. E a verdadeira liberdade está em obedecer ao Senhor porque você o ama e não porque alguém colocou uma regra na sua cabeça para que você obedeça. Porque você vai perceber que esses usos e costumes, eles não são sustentáveis. Porque a gente não faz aquilo que a gente não acredita. Aquilo que a gente tem dificuldade. Se você, pense nisso comigo. Se você não acredita muito em alguma coisa, você tem dificuldade em obedecer aquilo. Porque não está dentro das suas convicções. E quando você não está convicto a respeito de alguma coisa, você tem dificuldade de seguir, de obedecer. E é por isso que um dos valores é firmeza doutrinária. Porque você precisa estar firme do que acreditamos para você seguir. Ou senão, para você vai ser só mais uma regra dentro da igreja e não passa disso. Doutrina não é uso e costume, doutrina é ensinos. É o ensinamento que uma igreja possui. E quando nós olhamos, a gente não tem também um sistema aqui de ensino diferenciado da palavra. A gente crê naquilo que a palavra diz. A nossa doutrina está baseada nos ensinamentos de Jesus para os discípulos e aquilo que os discípulos ensinaram. E o que seria a firmeza? É muito legal porque quando uma pessoa... É muito fácil você entrar para uma igreja. Você aceita Cristo e você começa a congregar e a estar aqui. Aí você está no meio daquele novo auê, aquela coisa maravilhosa. Talvez você aceita Jesus no meio de uma conferência, aí você fica assim muito agitado, muito animado. Mas no dia a dia, você não consegue ficar naquilo porque foi algo, às vezes é uma decisão que você toma momentaneamente. O lance da firmeza doutrinária não é você entrar, é permanecer. Então, para que a gente precisa saber sobre firmeza doutrinária? Porque você precisa permanecer no que crê. E esse é o negócio, a permanência. Porque, como eu disse, a gente não consegue fazer a longo prazo aquilo que a gente não acredita. Então, se você nem sabe o que esta igreja crê, também você tem dificuldade nisso. Ou se você sabe na superfície, você também vai ter dificuldade de obedecer. Se você sabe, mas não concorda, você também vai ter dificuldade em avançar com aquilo que a Bíblia diz. Eu tenho de experiência própria que quando eu me converti aos 11 anos, eu olhava para a palavra e tinha muitas coisas da palavra que eu achava que era assim, eu acho que isso não é bem assim. Ou então eu olhava e pensava assim, isso aqui é exagero, isso aqui é demais, isso aqui é porque, não, eles são antigos. Sabe, gente velha? É isso, é porque eles não sabem, não estão inseridos onde eu estou, e aí é por isso que... talvez você esteja perguntando por que eu pensava isso, porque tinha uma regrinha que eu não concordava. Qual que era a regrinha? Te dou uma balinha de Kinder se você adivinhar qual que era a regrinha que eu não concordava. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Não, cabelo não era nada. Eu era mais difícil que isso.
Olhe 3. Ninguém? Não pode namorar gente fora da igreja. Era a regrinha que eu achava que, tipo, esse exagero. Para que isso? Eu tenho certeza. Eu sou muito crente. Eu sou crente demais, eu conheço a palavra, nossa, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tenho certeza que se ele conviver comigo, ele vai ser crente. E aí, como que eu fiz com a palavra? Eu peguei algo que a palavra dizia e disse, isto não é bem assim. E porque eu não acreditava, não havia convicção e não havia sustentação. O que aconteceu? Eu namorei uma pessoa fora da igreja. E saí da igreja. Porque a palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Não pense você que algo está na palavra só porque é Deus querendo ser chato com você. É porque Deus não me entende. Não é isso. Observe que a Bíblia diz que tudo que está aqui está para o nosso ensino. Está para o nosso crescimento. E firmeza é isso, é permanecer na palavra, convicto disso. E não olhando para a palavra e dizendo assim, que é isso? Porque esse povo que tudo que veio antes de mim é frango. Não é isso. Fique bem atento àquilo que está na palavra para que a gente observe. E Cristo vai falar a sua palavra e dizer como é que a gente observa a palavra. A gente não só ouve. A gente precisa meditar. A gente não só ouve, a gente precisa entender. E a gente não é só entender, a gente tem que praticar. Então, todos esses processos vai fazer com que a palavra crie raiz em você. Por exemplo, uma outra coisa que a palavra diz, que é muito importante, é a respeito do congregar. É importante que você congregue. Aí a pessoa pode vir e falar assim, mas é tanta igreja, eu gosto de tantas coisas em tantas igrejas, eu acho que eu sou dessa, eu acho que eu sou um pouco dessa, e acabou que você não é de lugar nenhum. E você não trata o congregar como deveria. Na quarta-feira eu vou numa igreja, no domingo eu vou em outra, no sábado eu estou em outra. Sabe o que acontece com você? Você não tem raiz. Você não está adaptando e se submetendo a nada. Eu tinha um professor de história que dizia assim, quem diz que sabe de tudo, na verdade não sabe de nada. Então pense, se a Bíblia está dizendo assim, a gente precisa congregar, precisa estar plantado num lugar. Então o que a gente tem que fazer? Estar plantado num lugar. Só que a gente vai ter dificuldade em tudo aquilo que a gente não entendeu ainda, que a gente ainda não está convicto. A gente tem dificuldade de obedecer. Então, como é que eu vou fazer para estar firme em uma doutrina? Primeiro, você precisa conhecer. Você precisa saber. E não é só assim, ouvir. A palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir é uma ação contínua. Então, se você tiver ouvido em um tempo lá no seu passado e não continua ouvindo, você não está desenvolvendo fé. É o ato constante de ouvir a palavra. Então, se você tem o hábito de vir em culto, olha para você ver o que aconteceu esse dia com a Zoe. Ela está perdida em algum lugar. Achei tão legal uma coisa que ela falou comigo. Ela falou comigo assim, mãe, por que a gente não pergunta para Deus o que é esse bebê? Aí, eu falei assim, pensei assim, para que nós vamos perguntar para Deus o que é o bebê? Aí, eu falei assim, a gente pode perguntar, Deus não está respondendo, porque eu não estou perguntando, eu não perguntei isso para Deus. E aí, eu falei assim, vou perguntar a Deus o que é esse bebê? Aí, ela é ótima. Aí, ela falou assim, tá vendo? Deus não está falando nada. Eu falei, Zoe, tem um processo, né? Você sabe que Deus fala conosco, Deus fala com a gente o tempo todo. Mas a gente precisa perceber onde Deus fala, como Deus fala. E Deus fala na sua palavra. E ela falou comigo assim, mas eu já leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia quando eu estou no DI. Falei, mas não é suficiente. É pouco. Eu sei que você lê quando você está no DI. Mas você precisa ter o hábito de ler na sua casa também. E não é só o ler. A Bíblia diz sobre a meditação. Já parou para pensar nisso? Que o importante não é só ler. Não é só você para um minutinho que você está aqui no culto, leu, acabou. Tem a meditação. E a meditação é pensar nisso, igual quando você pensa quando você está gostando de alguém. É igual. Sabe que você acorda e você vê a pessoa, e você lembra dela, pronto. Aí você passa o resto do dia pensando na pessoa. É assim que você medita na palavra. Você lê,
Aí você pensa, pensa, pensa. É bom que você tenha o hábito de decorar um texto, porque você pode posteriormente, depois de ter decorado esse texto, pensar mais nele. Meditar é pensar sucessivamente. Até que, aí falei isso com a Zoe, até que o texto brilhe para você. Aí ela falou, texto brilhe? Eu falei, texto brilha. E ela falou, texto brilha? Eu falei, o texto brilha. Quando teve um tempo que eu lia o mesmo texto, vezes após vezes. Lia sempre Tiago 1, a partir do 21. E esse texto me pegava de um jeito. Sabe quando você está lendo uma coisa, você não consegue passar daquilo, aí você lê, aí você esbarra de novo naquilo e você passa, tem alguma coisa aqui, não sei o que é. E coincidentemente, nesse dia, na hora que eu falei o texto, ela sabia de cor o versículo. Então, ela falou para mim, é aquele texto que diz para nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E então, nós começamos a conversar. E à medida que a gente ia falando o texto, e depois o texto seguinte, e que a gente ia falando, e coincidiu que a gente estava arrumando para ir para a igreja. E eu perguntei para ela, mas o que é? O que é praticar? E ela começou a me explicar. Porque ela já tinha ouvido no departamento infantil, olha, se você é um professor do departamento infantil, este é o acréscimo que você faz na vida de uma criança. Ela começou a me explicar que praticar é igual treinar. É como se você tivesse uma prova na escola e você está em casa lendo, e chega no dia da escola, lá da prova, você sabe responder porque você ficou estudando em casa. Então, que praticar era isso. Eu falei, que legal, Zoe, mas praticar o quê? Aí ela falou, não sei. Falei, então vamos ler o texto. Então a gente leu o texto. E eu achei tão legal. Porque a gente estava arrumando para ir para a igreja. E nós estávamos na frente do espelho conversando sobre o texto. E o texto diz assim, que aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante a alguém que olhando no espelho, sai dali e se esquece do que viu. E na hora que nós estávamos na frente do espelho, a chavinha virou para ela. E ela falou, é isso. Então, eu estou na frente do espelho. Aí ela disse assim, eu estou com o cabelo assim. Foi o que ela disse. E aí saio daqui, sem arrumar o cabelo. Eu falei, é isso. Eu falei, mas isso acontece quando? E ela percebeu que é quando você olha para a palavra. Que a palavra é este espelho. Quando ela te diz o que fazer e você não faz, você é como alguém que olhou no espelho, viu o que precisava ser corrigido, mas saiu dali sem corrigir. Pensa, foi ela quem disse isso. E eu fiquei pensando, uau. E então a Zoe virou e falou assim, o texto brilhou para mim. Eu falei, é isso, brilhou para você. É a meditação, quando o texto brilha. Quando você percebe, quando cai uma convicção, quando você lê uma coisa e você fala assim, é assim que faz. Isso cria em você firmeza, isso dá para você raiz, então é como uma grande construção que você faz. Sabe, se você estava aqui no domingo, eu tive a oportunidade de ministrar e falar sobre o amadurecimento. E não tem jeito de falar sobre firmeza doutrinária sem a gente falar sobre o amadurecer. Porque é a maturidade na palavra que te dá firmeza. É quando você cresce em algo, é que você tem a oportunidade de ficar mais firme. Então, imagine, a Bíblia está dizendo que está sendo feita uma construção e que todo mundo junto, é um edifício. Sabe que um edifício, quando ele é construído, antes de que você veja toda a parte externa, ele tem um fundamento. Então, antes de subir, aquele edifício teve que descer. Então, foi feito um alicerce, uma base para ganhar firmeza. Você não vai ter firmeza doutrinária se antes de subir você descer. Entendeu? Você precisa descer primeiro. Desce onde? Na palavra. Você cria raiz, você deixa que os textos fiquem enraizados em você. A ponto de que uma pessoa diga para você algo contrário à palavra e aquilo arranha. Sabe quando você escuta e você fala assim, quê? Esse trem que você disse está meio atravessado. Às vezes você não fala para a pessoa, mas você percebe, você fala, eu acho que esse negócio não é bem desse jeito, não. Isso acontecia com os bereanos.
Paulo estava pregando e as pessoas iam na Bíblia e conferia tudo o que Paulo estava dizendo para saber que o que ele estava dizendo estava na Bíblia. Sabe o que acontecia com essas pessoas? Eles tinham raízes e quando eles ouviam a palavra, eles queriam saber se era aquilo mesmo. É assim que você ganha firmeza. Primeiro, quando aquilo vira convicção em você. Quando o texto brilha para você. Se não brilhar para você, você ainda não entendeu. Precisa virar uma chavinha na sua cabeça de entendimento. Então, olha que coisa legal. Eu fiz algumas anotações aqui para a gente poder ler, que eu creio que são importantes para a gente entender sobre firmeza doutrinária. Então, o primeiro passo é crer. Você entra para a família de Deus quando você crê, então algumas verdades são inseridas em você. A fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que você ouve, está fazendo uma construção em você e você está crescendo em fé. Amém? Agora, o segundo passo é que uma vez que você está inserido nisso, a Bíblia diz, como eu mencionei no domingo, que está acontecendo uma construção em você à medida que as outras pessoas derramam para a sua vida. Então, os dons ministeriais aqui, numa justa cooperação, as pessoas estão nos ensinando e nos afiando. Então, quando você vem para o culto e você se submete, ouve uma pregação, ouve uma palavra, você está crescendo e sendo amadurecido com isso. Você cresce quando você pratica a palavra. Quando você observa a palavra e você faz o que a palavra diz. Então, a ideia de Deus é que você saiba, mas é importante também que você permaneça. Se você pode abrir comigo em João, no capítulo 15, a gente vai ler o versículo 5, 6 e 7. Olha aí, quero te mostrar alguns textos, porque isso vai trazer mais entendimento para a gente e crescimento na palavra também. João 15... No versículo 5, 6 e 7, fala assim: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Como o ramo secará, tais ramos serão apanhados e lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, o importante é que uma vez que você foi enxertado como ramo, você permaneça. Agora, você permaneça nele, mas as palavras dele permaneçam em você. Porque é essa palavra em você que vai enraizar e vai gerar convicção em você. Então, legal, você entrou e creu, mas é importante permanecer. Quando lá em Efésios nós lemos Efésios 4, vamos lá para você ver uma coisa legal. Efésios 4, vê se acha Efésios aí na sua Bíblia. Efésios 4, no versículo... Vamos ler a partir do versículo 11, que dá o contexto do texto. A partir do 10. Fala assim, ó, Efésios 4, 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, sobre essa construção. Até que, ou seja, a finalidade o objetivo é que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Essa varonilidade é o aperfeiçoamento, é que você seja maduro. E aí ele está dizendo a medida é Cristo, é a medida da estatura da plenitude de Cristo. E ele diz o objetivo, você vai amadurecer, para que você não seja mais menino, inconstante, levado ao redor por todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então olha aí que coisa legal. O importante de você ter a palavra em você, de você estar sendo molhado e você está crescendo e amadurecendo, é porque você não vai ser mais menino. Não vai ser mais levado por todo o vento de doutrina. E firmeza doutrinária é sobre isso. É sobre você não ser levado por qualquer conversa que disserem para você. Ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo que o aperfeiçoamento dos santos, a construção que Deus está fazendo aqui dentro da igreja, é para que você não seja mais volúvel, porque você pode estar aqui, mas os seus ouvidos podem estar para todos os outros lugares. E a gente não tem como ficar fora do mundo, não é? A gente ouve e obtém muitas informações
todos os dias. E a internet, então, é um caos. Tem hora que você consegue ver 5 ou 6 doutrinas diferentes só passando Reels. Aí você vê uma pessoa rodando com um vestido branco, e aí você vê junto com... Como é que é aquele negocinho que tem na cabeça? Com um kippah. Aí você vê junto uma menorá. Aí você não sabe que aquela pessoa, se ela é adventista, se ela é judia, o que é que está acontecendo. Você vê, às vezes... Aí você vê uma pessoa pulando, você não sabe se ela é na igreja de crente ou se é o centro de macumba. Tudo no mesmo Reels. E você vai passando e você pensa assim, gente, que é isso? Você pode ter todas essas informações no alcance da sua mão, enquanto você está sentado ali, ó. Você está olhando, tem quantas páginas que a gente pode entrar de pessoas explicando o mesmo texto de várias formas diferentes. Você já se viu numa situação dessa em que uma pessoa explicou tão bem, tão bem, tão bem, que você falou assim, não, mas será? Não, mas essa ideia é boa. Tem ideias que são ótimas. Você já, por exemplo, já parou para pensar a respeito, por exemplo, do espiritismo? E sobre reencarnação? Gente, que ideia boa essa ideia. Eu acho essa ideia excelente. Não é possível, mas é excelente. Você imagina que coisa divertida. Você apronta. Você faz o que você quiser da sua vida. Aí morreu e reencarnou. Aí você vem melhorando na próxima vida. Oh, gente, se você acredita nisso de verdade, por que é em sã consciência você vai fazer tudo certo nessa? Se na próxima você pode acertar as coisas? Não há finalidade nisso. A ideia é boa, não é? Boa demais. Eu vou fazer tudo de errado nessa, porque na próxima eu acerto as coisas. Você só vai precisar ter sorte de voltar a gente na próxima vida. Mas isso é um detalhe. Mas que a ideia é legal. E se você sentar com alguém te explicando sobre isso, e você não tem bases doutrinárias suficientemente enraizadas, ele pode te convencer de que essa ideia é legal. Verdade. Nós temos várias vertentes dentro do cristianismo. Você já parou para pensar em algum momento qual delas é que está certa? De vez em quando a gente entra numa discussão lá em casa sobre se a gente é pré, meso ou pós-tribulacionista. E aí teve um dia que a gente estava numa discussão e eu pensei assim, se eles estiverem certos, o que a gente vai fazer? Você não tem esse tipo de conversa de vez em quando? Ou não pensa nessas coisas? Ou se ainda está antes dessa conversa, se ainda não chegou no nível de ter essa conversa? Então, é o que você crê? O que você sabe? Como você defende sua fé? Como você explica as coisas que você crê? Nunca ninguém virou para você e falou assim, você é calvinista? E você falou assim, oi? Calvo? Não, tem cabelo, tá tudo bem aqui. Ou alguém virou para você e falou assim, você é arminiano ou calvinista? E aí você olhou para a pessoa e falou assim, eu sou do verbo da vida. Nunca disse isso. Tem hora que a gente não faz ideia. Mas eu quero te dizer que tem muitos ventos de doutrinas. Mas também tem muitas coisas e muitos ensinamentos dos quais nós viemos. E que não é um pensamento totalmente correto, mas que a gente está lá no berço disso. Eu acho tão engraçado quando as pessoas estão rápidas para poder criticar o catolicismo. Nós viemos deles. Inicialmente, todo mundo católico, era uma igreja apenas. Então, você tem a reforma protestante. E depois da reforma protestante é que há uma divisão de igrejas. Mas antes, está todo mundo no berço de uma igreja só, a igreja primitiva. Então, a gente precisa até saber para refutar o outro.
Eu já vi muita gente acabando com coisas referentes ao calvinismo. A gente tem bases lá também que a gente considera e é coisas importantes. É tudo? De jeito nenhum. Tem gente que não gosta de jeito nenhum. Mas tem coisa lá importante. Coisa que a gente sabe, coisa sobre a graça que está dentro dos ensinos da nossa igreja. Agora, como é que eu vou discernir essas coisas? Na palavra. E eu gosto muito, eu tive um professor no Rema, que ele contou uma vez que tinha um homem, e esse missionário, ele pregava no Oriente Médio. E ele ganhava um número absurdo de pessoas, e era assim, uma coisa estrondosa o que ele fazia. E um homem chegou para ele e falou assim, olha, eu estou impressionado com o trabalho que você faz aqui, e eu queria saber qual que é a sua linha, sabe, de doutrina. Você é da tribo do pessoal do Kennedy Reagan? Você é da Palavra da Fé? Você é calvinista? Ele foi perguntando. E o homem respondeu para ele assim, eu sou da Bíblia. E como ele estava muito isolado, num lugar muito isolado e sem tempo para essas coisas todas que a gente fica, a fonte dele era só a Bíblia. Porque só a Bíblia tem coisas suficientes para nós. Ela não precisa de uma atualização. Ela não precisa de uma modernização. A Bíblia é suficiente para tudo o que nós precisamos. E quando a gente começa a pegar o óculos de outras doutrinas, a gente não fica firme na verdade. A palavra de Deus diz o seguinte, que você conhece a verdade. E a verdade te liberta. E eu sei que nós, por exemplo, nós somos da Palavra da Fé e a gente deriva de muitos conhecimentos do Kennedy Reagan, mas o meu óculos não pode ser só esse. O meu óculos é o da Bíblia. Eu sei de Bíblia. Eu leio a Bíblia. Eu conheço a palavra. E também aprendi muito com o irmão Reagan. Você percebe a diferença? Então, onde é que você tem que estar instruído? Na palavra. Quando a gente fala dessa firmeza doutrinária, não dá para falar disso sem ver o que está acontecendo, o que o autor de Hebreus escreveu para os irmãos. Vai comigo lá em Hebreus, que Hebreus é Hebreus é bom demais. Lê aí. Eu já falei com vocês que eu acho que o autor é uma mulher, né? Se for, acho que vai ser tão divertido. Imagina a cara de todo mundo olhando e falando assim, foi uma mulher que escreveu. Vai ser um escândalo, né? Vai ser muito legal. Então, Hebreus, no capítulo 5, e é isso eu que estou falando, tá, gente? Não é outra pessoa. Sai do culto falando que a irmã disse, que o autor é um... Não estou afirmando. Eu só acho que ia ser divertidíssimo, se fosse. E eu, inclusive, tenho muitas teorias a respeito. Sabe aqueles povo que assiste série e tem teoria? Eu tenho muitas a respeito de Hebreus. Para mim, eu olho e penso assim, detalhista assim, só uma mulher para escrever. Ninguém ia colocar tanto detalhe num texto se não fosse uma mulher. E a carta aos Hebreus, ela é tão interessante, porque está explicando sobre o sacerdócio de Jesus e sobre Jesus ter se tornado o sacrifício perfeito, sacerdote, cordeiro. E então, no capítulo 5, está explicando exatamente sobre isso. Agora, no versículo 8, está falando assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, tenho muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes lentos para aprender. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha que coisa legal. Está falando sobre aquilo que Cristo fez e a maneira como ele se entregou e como ele aprendeu. E o autor está dizendo assim, eu poderia explicar muitas outras coisas a respeito disso, que é um assunto vasto, interessante. Eu podia narrar, descrever e dizer tudo o que Jesus passou, mas eu não posso passar da fase inicial, porque vocês ficaram lentos. Vocês entraram para o Evangelho, aprenderam e não avançaram mais nele.
E eu sou obrigado a falar com vocês novamente sobre os rudimentos, sobre o fundamento. E aí é quando começa no capítulo 6, falando dos fundamentos básicos, as doutrinas elementares. E se alguém perguntar para você o que são essas doutrinas básicas, você precisa saber o que está escrito em Hebreus, no capítulo 6. Porque é o básico da sua fé, e é básico de todo cristão. Se você é calvinista, arminiano, se você é o que for, está lá. Hebreus 6, você tem que saber quais são as doutrinas básicas, porque é isso que ele está dizendo. E é tão legal porque o básico não é o básico de todo mundo. Básico é assim, quando você está falando que você vai dar uma cesta básica para alguém, o que é? É aquilo assim, aquilo é o suficiente para a sua subsistência, seu alimento, aquilo ali é básico. Então aqui está dizendo que essas doutrinas que tem aqui, todo mundo sabe. É isso. Quando ele está falando que eu queria explicar coisas difíceis, eu fico pensando assim, se o difícil... Sabe o que é fácil para o autor? Ressurreição de mortos. O fácil para ele é juízo eterno. E eu sei que boa parte não faz ideia do que eu estou falando. Mas isso aqui é coisa de frango. A gente, quando inicia na fé, sabe disso. E ele estava querendo explicar coisas mais difíceis. E agora é legal isso porque firmeza doutrinária é sobre saber os elementos da nossa fé. O que é fundamento, o que é elementar, o que é importante. Então ele está dizendo assim, eu queria dar para vocês uma coisa mais, uma feijoada, mas vocês ainda só podem se alimentar de leite. Então o que eu preciso? Eu preciso amadurecer na fé. Eu preciso crescer no conhecimento, eu preciso crescer naquilo que Deus deseja que eu saiba. E o que Ele deseja que você saiba é que você saiba a palavra. Então os fundamentos, eles são necessários. E sabe... No conhecimento da palavra, você vai ter opositores. Nem tudo vai ser fácil como você acha que vai ser. Que é só assim, então eu vou meditar na palavra e beleza. Não. Vai ter opositor. Deixa eu mostrar para você. Abre aí comigo em Timóteo. 1 Timóteo 1, 6. Vamos ler rapidinho esses textos. Corre lá. 1 Timóteo, eu sei que vocês estão, porque vocês escutam muito... Amado Timóteo, vocês sabem de Timóteo assim, de có e soteado. Então, eu vou ficar mais aqui nesses textos, porque você já sabe dele. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 6, ele fala assim. Ou melhor, vamos começar do 3, que fica muito mais interessante. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina. Olha aí. Não vai ser tão fácil quanto você acha. Outra doutrina. Nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito desses mandamentos é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ele começa nessa carta explicando para Timóteo o seguinte, toma cuidado, as pessoas vão se envolver em muitas fábulas, em muitas historinhas de carochinha, e vai estar isso recheado da palavra, porque se viesse assim, é como as pessoas às vezes dizem, se o diabo aparecer para você de chifre, de rabo, e aquela coisa, o que você faz? Você repreende. Mas nunca vai aparecer desse jeito. Do mesmo jeito que as falsas doutrinas, elas não aparecem para você de um jeito descarado. Bom, no tempo que nós estamos vivendo, sim, aparece e tem hora que as pessoas caem do mesmo jeito. Mas normalmente é aquele negócio, 99% está certo. Mas tem aquele que regaça tudo. Que é o que faz o negócio ficar complicado. Lá no capítulo 4... No versículo 1, ele diz assim, o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. As pessoas vão abandonar, elas vão se afastar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, preste atenção, tem doutrina de demônio. Tem ensinamentos de demônios. Meu Deus, tem ensinamento de demônio? Tem, pois ele está dizendo aqui.
Tem doutrinas e ensinos que são coisas articuladas por demônio. E é tão interessante quando você percebe a maneira como isso é feito. Porque, como eu disse para você, não é assim tão descarado, mas é como uma feitiçaria. E você precisa ficar atento a isso. Porque todas as vezes que o diabo usar coisas para te enganar, acontece igual uma feitiçaria. Tem gente que a gente vê envolvido nisso e você fica olhando para a pessoa e pensa assim, meu Deus, está tão óbvio. Como que essa pessoa não percebe? Ela está enfeitiçada com aquele ensinamento, por causa da doutrina de demônios. E o Espírito disse que no tempo que nós estamos vivendo, ia estar assim, ó, de doutrina de demônio. Agora, como é que é essa doutrina de demônio? Como é que isso acontece? Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Olha, eu queria muito te dizer isso aqui. Isso é muito sério. Mente cauterizada. Como que eu chego no ponto de ter uma mente cauterizada? Já parou para pensar nisso? O que é uma veia cauterizada? Alguém sabe? Que não funciona mais. Sabe quando você tem aquela veiazinha no nariz arrebentando o tempo todo? Você vai no hospital, eles vão lá e cauteriza, mata ela. É igual quando você faz um canal no dente. O dente está com sensibilidade porque está ligado no nervo e na raiz. Quando você faz um canal, você mata a raiz do dente. Então você perde sensibilidade e aquilo que doía para de doer, porque não tem mais sensibilidade. Aqui está dizendo que essas doutrinas de demônio entram por pessoas que têm mente cauterizada. Sabe o que é? A mente que perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Como que uma pessoa chega nesse ponto? Pela prática do pecado. Começa a achar que não tem nada a ver, isso não tem problema, isso aqui não vai fazer diferença, isso aqui não tem importância, e começa a praticar o pecado. E o pecado que antes era algo esporádico, começa a ter data marcada. E a pessoa acha que isso não tem problema, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema. Cauteriza a mente, a sensibilidade de ouvir o Espírito acaba. E chega num ponto em que Deus pode falar qualquer coisa. E aí essa pessoa fica totalmente aberta à doutrina de demônios. Fraco, insensível, não consegue mais perceber. Porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus, até o último momento, insiste com a gente. Dizendo, não faça isso. Não vai por esse caminho, não fale essas coisas, não ouça essas pessoas, não submeta seu espírito. Sabe, eu tenho tido experiências tão interessantes, às vezes eu estou vendo alguma coisa ou assistindo alguma coisa e percebo o Senhor falando comigo, você está expondo o seu espírito a isso. Preste atenção. E eu fico pensando, Deus fala com a gente o tempo todo. Um dia eu comecei a assistir um filme, de repente o alerta, não veja esse filme. Não tinha nada no filme, nada aparentemente. Não tinha nada. E o Espírito disse, não assista esse filme. E eu pensei, meu Deus, não tem nada nesse filme. Era um romance. Dali a pouco o romance virou uma presepada. Eu falei, meu Deus, me perdoa. Fui obrigada a desligar a televisão. 2 Timóteo. Vou ler isso aqui para terminar com vocês. No capítulo 4 fala assim. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e a fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha a diferença da doutrina. A gente viu doutrina de demônios e aqui a gente está vindo a sã doutrina. Mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Preste atenção. Uma mente cauterizada. É nesse ponto que a pessoa chega. Eles têm coceiras nos ouvidos. As pessoas estão dizendo aquilo que a palavra diz e aquilo que é certo. E a pessoa fica incomodada. A pessoa não suporta o que a palavra está dizendo. Ela fica sempre assim, não suporta ouvir a palavra de Deus. E nesse tempo, nós somos muito bombardeados por uma coisa. A pessoa, além de não suportar, ela cria para si ideias, fábulas. E a gente está num tempo em que, por exemplo, as questões de gênero são tão difíceis da gente caminhar,
Porque eu vejo muitas pessoas que não têm firmeza na palavra, escolhendo suas amizades em detrimento da palavra. Ah, porque eu não quero discordar. Ah, porque eu gosto tanto do fulano. Você pode amar uma pessoa e discordar daquilo que ela faz. Você pode amar uma palavra, uma pessoa, e falar a verdade com ela, porque o amor diz a verdade. E eu sei que para a gente, às vezes, se posicionar nesse tempo é muito difícil, muito complicado, mas olha, este é o tempo em que Deus está levantando pessoas com firmeza, que sabem quem são, que vão viver uma vida na contramão do mundo, para poder dizer para o mundo como é que tem que ser. E para isso a gente precisa estar firmado na verdade. Ou então qualquer vento de doutrina leva a gente. É nesse tempo que você precisa saber sobre sua identidade em Cristo. E eu sei que tem horas que a gente vai gostar tanto das pessoas, que a gente nem sequer quer se opor a elas. E está perdendo as pessoas e deixando elas ir largamente para o inferno, porque a gente nunca diz para elas o que elas estão fazendo errado. Firmeza doutrinária é dizer sobre o que você crê. Aconteceu isso na igreja de Gálatas. Eles entraram para o Evangelho, eles creram no Evangelho, eles entenderam sobre Cristo. Aí vieram uns irmãos, fala comigo assim, irmãos. E eles pregaram uma outra doutrina, que era judaizante. E eles começaram a dizer assim, olha, vocês estão aí achando que vocês são muito crentes, mas vocês têm que fazer a circuncisão. E eles acharam que era isso que eles tiveram que fazer. E em Gálatas, Paulo passa o tempo todo nessa carta dizendo assim, quem vos enfeitiçou? Olha a palavra aí, feitiço. Porque a doutrina de demônios é assim. Irmão, mas você está falando que os irmãos judaizantes estavam com doutrina de demônios? Eu estou dizendo. Porque eles estavam dizendo que Cristo não era suficiente, precisava de Cristo e de mais alguma coisa. Então, todo o ensino que você se deparar que vai dizer para você, Cristo não é suficiente para você, você precisa de outra coisa, é doutrina de demônio, você não precisa de mais nada, Cristo é suficiente para mim e para você. O que ele fez foi completo, foi único e foi verdadeiro, isso e ponto final. Paulo foi tão categórico que ele disse assim, se aparecer alguém aqui e dizer Cristo é amaldiçoado, é do diabo. Então nós estamos num tempo em que a gente precisa ficar firme e não fazer como os irmãos da igreja da Galácia. Eles voltaram atrás da liberdade que Cristo já tinha conquistado para eles. Jesus tinha libertado eles de um cativeiro e eles começaram a se colocar de novo debaixo de regras. Quando Jesus já tinha feito dele livres, e ele vira para eles e fala assim, mas vocês não começaram bem? Vocês não estavam bem? Quem é que enganou vocês? E o que eu quero terminar aqui dizendo para vocês é que vocês podem estar num tempo de muito engano e não serem enganados por causa da palavra. A gente pode ser assediado o tempo todo com muitas questões, mas a gente ficar firme. A gente pode conviver com pessoas que estão fazendo escolhas difíceis, mas a gente pode ser o farol. Aquele que não está concordando com o que a pessoa diz, mas a pessoa pode olhar para você e dizer assim, você faz aquilo que é certo. Mas eu também preciso te dizer que nesse período, nesse tempo, quando você se posiciona, a gente também faz bastante inimigos quando se posiciona. Eu sei. Faz parte. Mas quem você ama mais? Quem você escolhe? Eu já vi muita gente se posicionando contra a palavra por causa de amizade. Quando a Bíblia diz assim, com essas pessoas que falam essas mentiras, com as pessoas que inventam coisas sobre a igreja, com pessoas que causam divisões, vocês não vão comer, vocês não vão sentar, vocês não vão conversar. E sabe o que as pessoas fazem? Ah, mas fulano é meu amigo. Gente, se uma pessoa está contra a palavra, essa pessoa não pode ser minha amiga. Não tem jeito. Ou a gente ama o Senhor, ou a gente ama o presente século. Ou a gente ama o Senhor, ou a gente vai ficar neste século. Às vezes a gente faz concessão para coisa que a Bíblia não faz concessão. A gente precisa tomar cuidado. Se a Bíblia está dizendo, não anda nas más companhias, não anda. Porque isso vai te devorar, vai cauterizar sua mente, vai te levar para longe de Deus. Presta atenção. Presta atenção. Nós estamos num tempo em que firmeza doutrinária vai tirar você de cilada.
Porque o Espírito dentro de você vai falar assim, isso aqui é errado. Você vai dizer, porque o Senhor está dizendo, eu não vou entrar nisso. Você pode ficar de pé. Não ame mais as pessoas do que você ama ao Senhor. Não ame a ideia das pessoas mais do que você ama o Senhor. Não se coloque em julgo desigual porque você ama o Senhor. Não escolha estar com pessoas que levam você para longe da verdade porque você ama o Senhor. Se você percebe que você está num ponto em que você é influenciado, corre. José fez isso. Ele sabia que se ele fica na frente da bonitona, já era para ele. Aí você sabe o que ele fez? Ele correu. Você não precisa ficar testando seus limites. A Bíblia diz que a gente não testa limite. A Bíblia diz que a gente corre. A gente não fica lutando com o diabo para dizer assim, eu sou mais forte, você quer ver? Eu vou ficar perto dela e não vou ficar com ela. Deixa de ser tolo, isso é bobeira, bobiça. Você vai ser levado nessa. Entendeu? A gente não faz isso. A gente não fica resistindo, não. A gente foge de tentação. Se você considera a palavra, é isso que você faz. Agora, se você considera você fica lá até o final. Considere a palavra. Você pode fechar seus olhos?